A paz do Senhor Jesus. Amém? Tudo bem com vocês? Deus é fiel, né? Deus é bom. Deus seja eternamente louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito de Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo posso naquele que me fortalece. E operando Deus, quem impedirá? Amém? A paz do Senhor, pastor. Paz missionária, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Que Deus venha abençoar grandemente a vida de cada um de vocês. Amém. Em nome de Jesus. A paz do Senhor, Cidinha, a paz do Senhor, Débora. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Missionária Sônia, a paz do Senhor, que bom tê-la conosco mais essa noite. Para a honra e glória ao nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, Deus é Senhor. fiel, Deus é Obrigado, maravilhoso. Espírito Santo de Deus. Pastor, tem uma palavra para nós essa noite? Vamos tirar sim uma palavra. Deus Amém. É bom demais. Glória a Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque seu Deus é o reino, o poder e a glória de hoje para todos sempre. Amém. Deus seja louvado. Glória a Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito de Deus. Obrigado, Fala, Jesus. Deus, fala conosco, Pai. Fala, Espírito Santo de Deus. Fala com o seu povo. Fala com a Débora. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória, glória a Deus. Glória a Deus. Olha a palavra que Deus nos manda. O livro de Atos 20, capítulo 20. Diz assim, ó. Paulo se despede orando com todos. Desculpa, irmãos. Que benção. Amém? Olha, Paulo se despede orando com todos. Aleluia. Ó, havendo concluído essas declarações, ajoelhou-se com todos eles e orou. Então abateu-se sobre todos profundo sentimento de tristeza, e abraçando efetuosamente a Paulo, o beijavam. Aleluia. O que mais sensibilizou a todos foi a revelação de que nunca mais veriam o seu rosto. E assim o acompanharam até o navio. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é fiel, né? Deus é. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Como Deus é bom, né? Deus, ele tem uma obra na vida de cada um de nós. Não é verdade, missionário? É verdade. Deus, ele faz coisas que às vezes nós não entendemos, mas que nos traz uma grande glória. A palavra do Senhor nos diz que os nossos sofrimentos de hoje produzirão em nós uma glória eterna. Amém? Aleluia. Não é verdade? E Deus, ele está trabalhando na tua vida. Amém? Deus está trabalhando na tua vida. Olha o que Deus fez na vida de Paulo. Amém? Então, às vezes nós não entendemos o mover de Deus, o agir de Deus, mas Deus está trabalhando a nosso favor. Aleluia, amém? Glória a Deus. E o que a oração é um momento de quando Deus fala conosco. Amém? Quando nós oramos, efeitos. Glória Então, a Deus. quando nós clamamos a Deus e falamos com Deus, Ele nos responde. Amém? E Ele está respondendo para você também. Então, Deus, Ele nunca deixou de ouvir a tua oração. Nunca deixou de ouvir. Amém? Todas as suas orações chegam até Deus. E Deus, Ele olha por você, Ele cuida de você. Ele jamais deixou de cuidar de você. Às vezes, a pessoa que se afasta de Deus, né, missionária? É. Mas Deus, Ele não afasta de nós. Amém? Aleluia. Ele sabe o preço que Ele pagou pela tua vida. Ele sabe o preço. Amém? Ninguém nesse mundo sabe o preço. Só Deus sabe. Amém? Ninguém seria capaz de pagar o preço que Ele pagou pela tua vida. Ninguém. Só Ele. Amém? Então, Deus cuida de você. Deus tem cuidado de você. Glória a Deus. Amém.
E essa palavra nos fala de quando Paulo, ele tem essa caminhada que Deus deu para ele. Deus tem um plano na tua vida, Deus tem um propósito na tua vida, e você tem que cumprir esse propósito. Aleluia, Deus. Amém? Não adianta fugir daquilo que Deus tem para nós. Não adianta nós tentarmos fugir por atalhos, porque é impossível. É como Jonas fez com Nínive. O que Jonas fez? Jonas não quis obedecer o plano que Deus fez para ele. Jonas não quis obedecer o caminho que Deus trilhou para ele. Amém? Mas não tem como não trilhar, porque Deus, ele tem o melhor para vocês, melhor para nós. E o que Deus fez com Jonas? Deus fez ele entrar no ventre do peixe para proteger ele das coisas, da desobediência dele. Olha como Deus é bom. Não é verdade? Ele protegeu a Jonas e fez aquela baleia vomitar Jonas aonde ele queria que Jonas estivesse. Amém? Então, Deus, ele controla a nossa vida de uma forma que ele cuida da gente, que ele cuida de nós. E Deus está cuidando de você. Amém? Então, o projeto de Deus na tua vida, o plano de Deus na sua vida vai se cumprir. As promessas de Deus vão se cumprir na tua vida. Porque Deus é bom. E foi. Tá suando. Em cima aqui. Amém, amém. Aleluia, Deus. Melhorando, graças a Deus. Graças a Deus. Amém, missionária? Amém. Então, Deus tem um plano na tua vida, como ele tem aqui na vida de Paulo. E Paulo seguiu a caminhada dele. Amém? E onde Paulo pisava, as coisas de Deus aconteciam. Os planos de Deus se realizavam, porque ele era um homem de Deus. E você é uma mulher de Deus, um homem de Deus. Então, não fuja do plano que Deus tem na tua vida. Amém? Encare. Porque você não está encarando sozinho, você está encarando com Deus na tua frente. Derrubando os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Não é verdade? Deus faz isso, missionário. Não é? Deus, ele vai na tua frente, então você não precisa ter medo. Porque ele vai contigo. Todo mundo pode te falar para você, vai sozinho, vai. Eu não vou com você. Mas você não está sozinha, Deus está com você. Aleluia, amém? E onde Deus está, o diabo cai por terra. Amém? Onde Deus está, o inimigo é destruído, porque ele não resiste à presença de Deus. Verdade. Amém? Ele não suporta a presença de Deus. Amém? Então faça aquilo que você tem para fazer. Faça. Amém? Faça. Porque Deus, ele é contigo. Que você não está sozinho. Deus é contigo. Amém? Aleluia. Deus, ele olha para você e ele vê a sua capacidade. Amém? Às vezes a pessoa não acredita em você. Não acredita no seu potencial, mas Deus acredita. Amém? Deus acredita, missionária. Verdade. Muitos oraram para Paulo e não falavam que ele, esse Paulo aí vai fazer isso. Mas Deus olhou para ele de um olhar diferente. Deus sabe de onde ele tirou ele. Deus sabe de onde ele veio, da história dele, o que ele passou e o que você tem passado, o que você passou, o que você viveu. Amém? E Deus tem o melhor para você. Deus não quer que você volte para o pecado, volte para a desobediência. Deus não quer isso. Deus quer que você siga a sua jornada com Jesus. Amém? Porque Deus, ele abre porta, ele liberta, ele traz bênção para a tua vida. Amém, missionário? Amém. Deus está abençoando você aí na live. Você que está ouvindo a palavra de Deus, nada é por acaso. Quando você ouve a palavra de Deus, Deus, ele derrama sobre a sua vida uma bênção especial. Amém? Ele derrama. Você deixou de fazer algo do mundo para estar ouvindo a palavra de Deus. Você deixou de fazer algo que não era bênção para a tua vida, para ouvir a palavra de Deus. E Deus derrama a bênção sobre a tua vida. Deus está te abençoando hoje. Em nome de Jesus, você crê nisso? Deus está derramando poder sobre a tua vida, porque você não está assistindo essa live sozinho. Você está assistindo junto com Deus. Aleluia. Amém? Jesus está aí contigo. Glória a Deus. Jesus está aí contigo, ouvindo a palavra. Amém? Te ensinando, te dando livramento, te ajudando, te enchendo do poder de Deus. Porque o cristão, ele tem que estar cheio do poder de Deus. Está cheio do poder de Deus. Aleluia. Amém? E Paulo era um homem cheio do poder de Deus, missionário. Verdade. Não é verdade? Era um homem cheio do poder de Deus. E aonde ele ia, ele falava da palavra de Deus, ele falava do amor de Deus, ele repreendia. E ele pregava entre as nações, como Jesus disse, ir ao mundo e pregar o evangelho a todos. Né? E ele fez isso.
E Deus recompensava ele grandemente. Olha o que Deus fez. Tentaram prender Paulo e Silas, não é verdade? Mas Deus foi e libertou eles. Porque ninguém tem poder para parar a tua vida. Ninguém tem poder para parar a tua vida. Amém? Tentaram prender e prenderam. Então, prenderam, mas Deus libertou. E hoje tem muita gente que não quer passar prova. É verdade. Né? Tem muita gente que não quer Aleluia, passar prova. Jesus. Mas tem que passar. A sua prova hoje, a nossa prova hoje, é um testemunho para alguém amanhã. Glória a Deus. Amanhã alguém pode chegar e falar, olha, a Fabiana passou isso e isso e venceu. Pode chegar, olha, a missionária Sônia passou isso e isso e venceu. Olha, a missionária Divina passou isso, como passou glória aquela a Deus. mulher É verdade, e venceu. É verdade, Amém? Senhor. Porque Deus nos É um testemunho, né? É para verdade. Aleluia. edificar a fé de muitos. E hoje em dia os crentes não querem passar prova, não. A primeira prova já está desviando dos caminhos do Senhor. Você sai por aí, você só escuta. Eu não sou mais crente, não. Eu não estou mais naquela igreja, não. Eu estou fora, não é? É verdade. Mas olha quanta prova a Sueli passou. Quantas e quantas provas. Passou e passa. Verdade. Mas é o testemunho, Aleluia. pode ter certeza que alguém está se espelhando nela. Amém? Espelhando na Fabiana, na Cidinha, na Débora, na Karine, na Karina. Amém? Aleluia. No Wellington. Glória a Deus. Né? Na Darlene. Verdade, Quantos Senhor. estão se espelhando? A Darlene, ela pode escrever um livro, Charabre Asturianas, o Wellington, amém? E para honra e glória o nome do Senhor Jesus, estão aí firme com Deus, firme, felizes, né? É verdade. Por quê? Porque Jesus é com eles, amém? Jesus tem um plano. Glória amém? a Deus, é verdade, Sem Senhor. prova, você não sabe se Deus é contigo. Verdade, você Senhor. só vai saber glória na hora que Aleluia, ele começa a dar a solução para os seus problemas. Você fala, Deus é comigo. Deus é comigo. É verdade. Deus me tirou dessa situação que eu nem dormi essa noite pensando. Aí, num estralar de dedos, Deus vem e resolve tudo. Verdade. Cala Satanás, porque o Satanás que vê que você está numa prova, aí ele vai começar a te massacrar, né? Mas aí Deus é aquele Deus que transforma a maldição em bênção. Amém? Amém. Por isso que eu falo para vocês, param de reclamar. Aleluia. Pega toda a tua prova, coloca, glória a Deus. Começa a montar um quebra-cabeça, Charabre Asturianas, não é, pastor? É verdade, é verdade. Que aí você vai ter a vitória. Você vai conseguir montar o quebra-cabeça e vai dar glórias a Deus. Porque você venceu em nome do Senhor, porque o Senhor Jesus é contigo. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza que o seu nome está escrito no livro da vida. Amém. Eu tenho certeza Amém. Eu creio, que o seu Pai. nome está escrito no livro da vida. Quanto mais prova, mais bênção. Amém? Verdade. Quanto mais prova, irmãos, mais bênção. Né? E Deus nos capacitando. Que Ele mesmo, Ele quer nos mostrar. Aracanta, aleluia. Glória a Deus. Quem são as pessoas na nossa vida, em quem podemos confiar. Ele faz tudo isso. Deus é maravilhoso. Por isso que lá em Romanos 8, 28, está escrito assim, olha. Todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. Amém? Aqueles que fazem. É todas, não é só algumas, Deus, não. Não é só o problema da quarta-feira, daqui. Glória a Deus. São todas as coisas. Todas. Coisas boas e coisas ruins também. Glória a Deus. Para o bem daqueles que Deus ama. E que ama a Deus. É verdade, Amém? Deus é fiel. Então, a Karina falou assim, eu creio, glória a Deus. A Darlene, estou toda arrepiada. Glória a Deus. Amém? Porque o Espírito Santo está aqui, está aí também. Verdade. Amém? Então, irmãos, nós temos, o quê? Que dá glória, né? Em aleluia, tudo, é verdade, a Bíblia Senhor. nos diz assim, em tudo dai graças. Em tudo. É difícil?
É. Verdade, Senhor. Como você vai dar graça se está Difícil, faltando uma coisa, se é uma coisa tão pequena que eu preciso e não tenho? É difícil dar graça assim, não é? Verdade, Senhor. Mas Deus manda dizer para você essa noite: Amém, Deus. eu sou o seu Glória a provedor. Deus. Eu creio, Orialabastu e Jesus. decanta lá. Aleluia. Eu sou o seu provedor. Estou provendo o melhor para você e para a sua família. Amém? Amém. Nós não podemos desanimar. Nós não podemos. Faça o que eu falo para o William. William, eu creio, eu falo assim para você o dia todo. Sim. Eu creio no Deus que eu sirvo. Amém. Se não fosse assim, irmãos, não estaríamos aqui, né? Verdade. Eu creio no Deus que eu sirvo. A prova tá, o espinho está entrando na carne, né? Aleluia. E o espinho está doendo na carne. Mas eu tô, Jesus, eu te amo. Aleluia. O Senhor é meu Deus. Senhor, o Senhor não vai me deixar ser envergonhada. O Senhor não vai deixar esse diabo me pisar, não. Porque o Senhor já pagou um preço por mim e por ti. Glória Ele a Deus. manda te dizer. Amém. E foi um preço Verdade, alto. Senhor. Amém? Amém. Foi um preço alto. Ju, seja bem-vinda. Ela? É a Essa Ju segunda aqui. de Avaré, eu acho. Juliana? De Avaré. Mas também, Glória a amém. Deus. Amém. Seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Porque Deus, irmãos, Deus, todo o poder foi dado a Ele. Né? Quando eu falo Deus, eu já estou referindo Aleluia. ao Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? Todo o poder nosso Deus tem, nosso Jesus. Verdade, Senhor. Ele tem poder, não tem nada, ele fala aqui, olha, não tem nada impossível para mim. Não tem nada que eu não possa resolver. Não é, pastor? Verdade. Nós temos que obedecer. Jonas não quis obedecer a palavra que o pastor está pregando, que eu entrei porque Deus me cutucou aqui, eu tive que entrar. Amém. Amém? Jonas não queria ir. Porque era um povo terrível lá em Nínive, né? Verdade. E Deus falou, você vai. Ele falou, nada. Fugiu. Vocês conhecem a história de Jonas. Foi pro barco, entrou no barco, ó. Falou, eu vou para Tarsis, né? Verdade. E ficou quietinho lá no barco. O que aconteceu, irmã Divina? O barco começou a encher de água, né? Encher de água e todo mundo foi ficando desesperado. Capitães, o chefe, todo mundo. Vamos esvaziar esse barco. E Jonas bem quietinho lá no cantinho dele. Não falou nada, Aleluia, não. Jesus. É verdade, Senhor. E para honra e glória o nome do Senhor Jesus, a hora que viram, falou, só foi ele, apareceu o barco, como é que tá? Aí o que fizeram? Jogaram ele em alto mar, hein, irmãos? Jogaram em alto mar, porque senão todos iriam perecer. Só que o nosso Deus já sabia. O que vai acontecer para nós, o que aconteceu para nós hoje, o que vai acontecer amanhã, Amém, Senhor. Deus já sabe. Glória a Deus. E Ele sabe Deus. que seja o que for, nós vamos fiel, Pai. suportar, Amém. nós vamos passar dando glória, Amém. porque Ele sabe também que a nossa bênção está mais próxima do que nós podemos imaginar. Amém. Pode ter certeza Eu creio, disso. Senhor. Pode ter certeza disso. O que Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Amém? Amém. Porque Ele é fiel. Ele não mente. Ele não muda. Ele Verdade, conserta o que tem de consertar. Ele não deixa a casa torta. Não é, pastor? Amém. Sem alicerce? Não Sem deixa. alicerce? Sem alicerce, isso. Ele não deixa. É verdade. Ele é o Amém? alicerce, né? Ele Verdade. é. Aleluia. Olha, tá vendo? Glória a Deus. Então, irmãos, deixa Deus fazer. Ele está fazendo. Ele está vendo, ele está contemplando. Passa por esta prova louvando. Aleluia. Glória a Deus. Amém, Jesus. O gostoso Oh, é Espírito você Santo de falar Deus. amanhã ou depois, eu venci. Amém. Satanás tentou, Verdade, mas o Pai. meu Deus me honrou. Amém. O meu Deus é aquele Glória a Deus, que eu creio, transforma Pai. a maldição em bênção. Amém, Jesus. Porque, eu creio, irmãos, Senhor. é natural, é normal. Obrigado, Tem dias na vida da gente que nós pensamos que não vamos suportar.
Não é, pastor? Glória a Deus. Nós pensamos que não vamos suportar tão grande. A gente deita na cama e fala, Jesus, o que eu vou fazer amanhã? O que será de mim amanhã? Como que eu vou pagar aquela dívida? Como que eu vou honrar aquele compromisso? O que o médico vai me falar? É milhões e milhões de coisas que passam na cabeça da gente, não é? Glória a Deus. Mas a hora que você entrega nas mãos do Senhor Jesus a sua vida, o seu problema enorme vai virar um probleminha desse tamanho. Você vai falar, olha, Deus já resolveu para mim. Foi Glória tão a Deus. simples. É verdade, Pai. Foi tão simples. Como Deus é bom, como Deus é fiel. Amém? Bem-aventurado é o Deus da letra maiúscula da Bíblia. Não é? Por quê? Porque Ele te ama. Olha como Ele te ama. Amém? É verdade, Deus é bom demais, né? Por isso que é bom andar com Jesus, né? Por isso que tem que andar com Deus. Tem que andar na presença de Deus. Porque Deus, Ele faz milagres acontecer na tua vida. Ele faz coisas assim que você jamais poderia imaginar. Não é? Verdade. Ele transforma a tua vida. E não tem outra. A Juliana entrou agora. A paz, minha loira linda. Glória a Deus. Então Deus, Ele transforma a tua vida. Amém? Quando nós andamos com Jesus, Ele muda a tua vida. Né? Nós temos o exemplo da palavra de Deus, onde os discípulos, onde Jesus encontra os discípulos. Eles estavam ali pescando e há dias eles não pegavam peixe nenhum. Já tinham desistido. E Jesus falou, volta lá e joga de novo a rede. Amém? E vieram com aqueles barcos cheios de peixe. Porque onde Ele está tem milagre. Amém? Onde Ele está, aquilo que era difícil para você se torna fácil. Não é? Porque Ele tem o controle de tudo. Então não desanima. Se está difícil, chama Jesus para perto de você. Amém? Se está difícil, busque a Deus. Porque Ele tem a saída. Amém? Ele tem a solução para o teu problema. Verdade. Em nome do Senhor Jesus. Não é verdade, missionário? Verdade. Porque Ele está disposto a te ajudar. Amém? Porque aqueles discípulos podiam falar, não, já estamos cansados, não vamos mais jogar a rede. Podia ter falado isso. Não tem, já fui, já joguei. Já joguei, não tem nada. Quando a gente perde a mesa é porque é covarde. É verdade, preguiçoso. É verdade. Não é? Verdade. Desiste na primeira barreira, já coloca os obstáculos na frente, né? Que não vai dar certo. Mas não desiste não, porque Deus, Ele está ali olhando. Ele quer ver Deus até poderoso. onde você vai. É verdade, Por isso Senhor. que Ele fala. Por isso que Ele fala, se alguém manda você caminhar 1 milha, caminha 2, não é, pastor? É verdade, se alguém Senhor. pede, você está cansado, já fez tanta coisa, mas se alguém fala para você, vai lá, faz isso, faz 3 vezes, é verdade, faz 4 vezes, que vocês vão ver o tamanho do milagre que glória vocês a vão Deus. receber. É verdade. Amém? Vocês já são mais que vitoriosos. Em nome de Jesus. Eu falo porque Deus está mandando eu falar. E Ele não está falando que é a Juliana, que é a Fabiana, que é a Karine, que é a Karina, que é Débora. Ele está falando todas vocês. Aleluia. São vitoriosos. Em nome de Jesus. Ai, coisa linda. Glória a Deus. Todos. E o Hélio, todos, Deus, todos no... Todos que participam, né? Que total, buscam a Deus, né? É verdade. Aleluia. Nós somos mais do que vitoriosos, porque Jesus é conosco. É verdade. Amém? Amém. Não há nada impossível para Deus. Nada. Glória a Deus. Peça para Ele. Só basta clamar, né? Porque você vai ver tudo mudar. Amém? Amém. Peça para Ele, porque Deus é fiel. Amém? Ele é fiel, em nome do Senhor Jesus. É verdade, amém? Senhor. A Karine está na live? Karine está. Ela falou amém ali, ó. Glória verdade, a Deus. Karine. É isso mesmo, Karine. É isso mesmo. Aleluia. Amém. Amém, é verdade. Porque o amanhã, às vezes as pessoas, nós não sabemos em que dia Jesus vai nos chamar, né? Nós não sabemos os planos de Deus. Uma coisa você só tem a certeza, que são maiores do que os nossos.
Amém. Por que você está falando isso, irmão? Porque ele fala na palavra, ele Aleluia. lê a palavra. Amém? Verdade, Os Senhor. planos dele é maior do que os nossos. Se a gente está ali num relacionamento sofrendo, Jesus Cristo já trabalhou para parar com esse sofrimento. Verdade, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém? É verdade, Senhor. Por quê? Porque os planos dele é melhor, não é, Verdade. pastor? Ele tem É melhor maior. planos. Verdade. Amém? Por quê? Porque ele te ama, ele está cansado, ele não está não, perdão, senhor. Mas ele fala direto nessa Verdade. live que ele ama vocês e que ele vai fazer tudo o que vocês pedirem para ele. Porque para ele não tem impossível. Irmã, se eu pedir aquela fazenda, ele vai me dar, vai te dar uma melhor. Amém. Porque Glória ele é a Deus. poderoso. Porque ele tem prazer em nos abençoar. Estou vendo as letras tudo junto. Será que é a visão? Não sei, pode ser. Aleluia. Separou. Então, irmãos, Glória a Deus. confia. Confia porque a sua oração chegou no trono do Senhor. Amém, amém. Chegou. Eu creio, A Jesus. sua petição chegou no Aleluia, trono do glória a Senhor. Deus. Amém? Glória a Deus. Porque ele te ama e ele fala que não está. Desculpa, irmãos. Que ele não é surdo para que não possa ouvir, Verdade, Senhor. né? Nem cego para que não possa ver. Então, nesse instante, ele está... Quem que está falando, Bel? A Débora falou, seu missionário, dia 9 de maio. Você acho vai que é contar isso. o testemunho. Já já você vai entrar. Sai que você vai entrar para contar o testemunho. Aleluia. Amém? Tá bom? Pode ser? Glória a Deus. Amém. Você vai amém. contar. Para a honra e glória em nome do Senhor Jesus. Jesus não falou? Para Deus não é nada impossível. Só que você tem que fazer a sua parte. A Débora vai contar um testemunho, que não é segredo para ninguém, o testemunho da Débora, que a Débora teve um testemunho lindo. Teve gente que me ligou, eu não teria coragem. Aleluia. Eu falei, não, coragem são para poucos. Né? Glória a Deus. Coragem são para poucos. Ela teve coragem. E ela deu um passo, porque antes ela era cega. Ela não conhecia Jesus. Hoje ela conhece. Hoje ela sabe Aleluia, o Deus. que agrada e o que não agrada a Jesus. Amém? Então, irmãos, e Deus falou o que ia fazer. Hoje não, que nós não conversamos, foi ontem. Ela falou para mim assim, missionária, eu sou tão feliz, a minha vida mudou demais, missionária. Eu acho linda ela falar assim, né, pastor? Amém. Verdade, Minha vida Senhor. mudou, Deus é fiel. missionária, depois que eu comecei a assistir a live, a minha vida mudou demais, eu me valorizei. Eu acho que não é só ela, né, irmãos? São todas nós. Verdade, Senhor. Né? Deus trabalha. Porque Deus trabalha nessa live. A gente vê resultado. Eu recebo testemunhos. Glória a Deus. Por quê? Porque Deus fala, obedeceis. Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. É verdade, Pai. Porque a Débora antes não conhecia a verdade. Hoje ela conhece. Quando ela deu um passo para Jesus, Jesus falou, laça ela. Eu falei, vou laçar, ó. Vem cá. Por quê? Porque Deus tinha um plano na vida dela. Porque hoje ela é uma pastora de Jesus. Por isso que Deus laçou a Débora. Aleluia. E não Glória a abre Deus. mão dela. Amém, Jesus. Amém? Deus é Como fiel. ele fez com a Fabiana. A Fabiana é uma pastora de Jesus. Fabiana tinha tudo para não ser uma cristã fervorosa como ela é, né? Amém. Fabiana é uma bênção, irmão. E Deus Glória a diz, Deus. sê tu uma bênção. A casa da Fabiana é uma bênção, as filhas da Fabiana é uma bênção, o esposo da Fabiana é mais bênção ainda. Conversa com ele, não, são todos bênçãos, não é um melhor que o outro, não. Você conversa com ele, você dá risada o tempo todo. Vocês veem a alegria de Deus. Aleluia. Vocês veem, esse povo é povo de Deus, que o povo de Deus é feliz. Verdade, Senhor. Irmãos, a gente pode estar ali devendo para todo mundo, com fome.
aguentando desaforo, chorando aqui, chorando ali, mas no mesmo tempo tá rindo. Não é? Aleluia, é Aquilo a verdade. gente não leva para o coração. Eu sou assim, o pastor também é. Amém. Verdade, Senhor. E vocês também são, porque Glória a vocês Deus. são escolhidos de Deus. Amém? Amém. E nós nunca vamos ter um câncer, porque o câncer vem muito de mágoa. Verdade, Senhor. Meu amigo Glória a médico, Deus. ele falou para mim. As pessoas guardam muita mágoa de vida, muita mágoa no coração, não desabafam, não são verdadeiros com eles mesmos. Juliana é uma Glória a médica Deus. aí, ela está aí na live, ela sabe como é que funcionam essas coisas. A pessoa tem que ser assim, ó, tem que ter Cristo e não ter É verdade, mágoa, Senhor. porque o Espírito Santo de Deus, irmãos, ele, nossa, eu olhando assim para Fabiana, para o Paulinho, para Paulinha, para Lorena. Lorena, é aquela família Aleluia. que de repente você olha para eles, parece que são todos crianças. São 4 crianças. Entendeu? Não é, É pastor? verdade. Parece que são 4 crianças. Você já tinha percebido isso? Já percebi isso. E agora eu estou falando, não tinha Verdade. falado isso para o pastor Não, ainda. não. Por que eu Glória tô a falando? Porque Deus. Deus falou para mim agora. Eles são 4 crianças. Só que tem um respeito, uma educação um para com o outro, que é a família mais linda de ver, né? É verdade. Família linda de ver. Abençoada, né? Por Deus. Verdade. Entendeu? É uma família Aleluia. linda. As meninas têm um respeito pelo pai, pela mãe, e eles brincam. E olha, irmão, que gostoso. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Seria É verdade, bom se Senhor. todos fossem assim. Mas não é. Né? Não são. Mas Deus, ele quer ver o povo dele desse jeito, unidos. Amém. Eles ajudam uns aos outros. Ah, mas é porque todo mundo trata bem. Aí que vocês se enganam, tá bom? É verdade. Não, todo mundo não trata bem eles, não. É verdade, Senhor. Não Só trata Deus sabe, né? nada. Aleluia. Paulinho, tampa o ouvido aí. Paulinho não teve amor de mãe, mas teve de pai. Era para ser revoltado, não era? Ama as filhas loucamente. Aleluia. Glória a Deus. Eu pude contemplar uma madrugada dessas, quando eu orava por eles, eu pude contemplar Jesus olhando eles. Jesus olhando eles brincar de travesseiro. Amém? Pai, filho, mãe. Eles brincam. Mas o temor de Aleluia. Deus é aquele em Glória a primeiro Deus. lugar na vida deles. Amém? Amém. Então, irmãos, é uma família abençoada É verdade, Pai. Deus é de fiel. Jesus. É uma família de Jesus, não é gostoso? Hoje, a minha neta, todos sabem, ela mora comigo, e quando dá os 5 minutos lá na mãe dela, ela aparece para ver as meninas, que a menina não vai, ela aparece para ver. Dá um beijinho aqui na mamãe, filho. Não deu. Meu Deus, que mundo nós estamos, não é? Em que mundo nós Verdade, estamos? Senhor. Não pode ser assim. Aí os amigos da escola passam para chamar, vamos brincar, agarra para lá, agarra para cá. E que é isso? Se você não ama a sua mãe, o seu irmão, como você vai amar a pessoa da esquina, o vizinho? Não é, pastor? Verdade, Senhor. Não pode, ela tem que mudar. Porque senão sofre. Sofre. Porque quanto mais malcriado para a mãe, seus dias vai diminuindo na terra. Minha mãe não batia. Batia assim, que eu apanhei demais. Mas ela falava, seus dias vai diminuir na terra. Bastava fazer uma malcriação. A gente já tinha Amém. medo de morrer, né? Até Glória a hoje. Deus. A Débora acho que enviou a solicitação. Amém, irmão. Vou parar por aqui, Glória a porque a Débora Deus. esperou. E a eu Sueli falar. falou que não está muito bem. Glória a Deus. Vamos orar, hein, Sueli? Fica bem. Parece ou falou, pastor? Eu não entendi direito. Acho que parece que falou que não está muito bem. Eu li só esse pedaço. Não tô Sueli conseguindo achar aqui. trabalha demais, misericórdia. Glória a Deus. Débora vai contar. Atenção. Ah. Atenção.
A paz. A paz, minha linda. Tudo bem? Tô bem, graças a Deus. Tá feliz? Muito, 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 muito. Tô aqui no carro aqui, que eu tô na estrada. Ah, que bem, você escutou eu falar de você? Você estava ouvindo a live. Eu tava assistindo a live desde o começo. Ai, que bênção. Que gostoso. Pode. Então, depois de 5 anos junto com ele, finalmente a gente marcou o casamento hoje. Oh, Glória. Vai Glória a Deus. ser dia 9 de maio, às 13, às 3 horas da tarde, 3:30 da tarde. Aí eu queria pedir para a senhora e o pastor que abençoando o nosso casamento à noite na live. Com todo prazer, Amém. meu Deus, Glória a meu Deus. Deus. Foi 5 anos de luta, aí tentando ver, e eu não tinha dinheiro para pagar o casamento. Fui no cartório, conversei no cartório, não vou pagar o casamento. Oh, Glória a Deus, tá Tá vendo? vendo? É Que de Deus, bênção. Deus, eu Aleluia. falei, Senhor, me ajuda, Pai. Eu entreguei tudo nas mãos do Senhor. Foi Fui porque eu lá, estava conversei. falando no começo da live, não é? Não tem, Foi. vai em frente, não pode desistir. Que É Deus vai verdade. dar um Deus jeito. vai ter a situação. É verdade. Não de Se fosse outra pessoa, não casava, porque ela não tem dinheiro, vou É, esperar o dinheiro vir. tudo é impedimento, né? Não é? Verdade. Aí a moça Tá Pode certo. do cartório, falou assim, Débora, qual foi o divórcio que você teve? Qual que é o nome do seu marido? Eu fiquei assim, fiquei com vergonha. Fiquei com vergonha de falar, que o cartório estava assim. Falei, Jesus, aí eu falou falei, ai, Maria. Valdineia. Daí eu peguei e falei o nome da pessoa lá, falei, Jesus. Tá vendo? Mas Graças a Deus me liberta. Glória a Deus. É fiel. é o que eu falei, que quem tem a coragem que você tem? Verdade. Porque o que tem de gente embutido aí pecando É verdade, e Senhor. acha que tá certo. Não. Glória a Deus. Porque quem não estava nos acompanhando na época, a Débora era muito, como que fala quando uma pessoa é muito pisada? Espinhada, como é que é? Era muito humilhada, espizinhada, né? Espizinhada para um por outro. Verdade. E a Débora chegou, irmão, ser casada Aleluia. com uma mulher. Foi. Foi Vivi casada. 4 anos. 4 anos, Viveu 4 anos com ela. 4 anos com essa mulher casada no papel. Foi. E ia na igreja, né, Débora? Lá, então, tudo propósito. bem. Fiz um propósito com Deus. Não foi 3 dias. Eu catei, mas fui embora para nunca mais voltar. Nunca mais olhei para trás. Amém. Tá vendo? Verdade. Deus é fiel. Não né? quis, não pensa que ela não voltou atrás, não. Voltou, fez um monte de coisa. Mas quem pega, irmãos, macumba não pega em crente, não. Não. Não pega. Não pega de jeito nenhum. É Jennifer na live? É, Jennifer. É, Jennifer, já ia atrás de você. Aí, irmão, Débora foi liberta, está liberta, ama o esposo dela, um homem de Deus, vocês viram que ele aceitou Jesus da live, liberto, muito bom, você conversa com a Débora, ela só fala bem deste marido dela. E o que Deus falou para ela? Filha, precisa acertar, porque nós não podemos ficar amigados, né? Que é a palavra certa, né? Ficar eu falei para ele. Nós cristãos, ela é uma pastora. Verdade, né? verdade. Não, Senhor. Deus a ungiu, porque vocês vê, Deus não fica escolhendo, digitando lá para ver o que ela é, o que ela não é, não. Ele escolheu ela, falou, vem. Ela veio. Vinde como estás, não ficai como estás. É uma diferença. Eu nem acreditei, na hora que eu estava assinando o papel lá, assim, no cartório. Falei, Senhor, eu vou casar. Assim, sabe? De verdade. Obrigado, Deus. Eu só tenho a agradecer, porque Deus só tem feito maravilhas na minha vida. Lua de mel. Amém. Glória a Deus. Vai. Só ano que vem. Mas não faz mal, vai pra praia. Débora gosta de Guarujá. É Guarujá, né, Débora? Você gosta de Guarujá? Então, Guarujá. Aí, então. E Deus está muito feliz. Tem festa no céu. Glória a Deus. Amém. Porque um pecador que se arrepende, irmãos, nossa, é festa no céu. Amém? É verdade. Então, vai ser lindo o teu casamento. Amém. Já está sendo. Já está sendo. Porque lá no céu os anjos estão festejando, imagine como vai ser aqui na terra. Verdade. A festa, né? Em nome do Senhor Jesus.
Glória a Amém. E eu agradeço vocês, porque vocês, depois que vocês apareceu na minha vida, que Deus pôs vocês na minha vida mudou completamente. Amém. É Deus que é bom Deus. demais. Verdade, Senhor. Mudou completamente. Deus E eu que te abençoe falo, muito. eu não vou na igreja, porque fui na igreja, um dia eu fui de short até no joelho. A obreira veio e falou para mim do short, nunca mais voltei na igreja. Eu falei assim, a minha igreja, a partir de hoje, vou estar na minha casa, e a minha igreja é a igreja da senhora, que eu assisto as lives, não perco uma live. Seja Que eu sempre perco, eu bem-vinda Amém. em nome do Senhor Jesus. Amém. A sua Amém. igreja chama Canal de Bênçãos. Amém? Amém. Amém. Pastor Glória a Will e Deus. Missionária Divina. Então, Débora, Amém. depois nós vamos te dar uma para você e outra para o seu esposo, uma carteirinha, né, pastor? Nós Amém. temos Vamos que sim. te dar uma carteirinha Amém. para você. Você que gosta muito de orar para os outros, você fazer visita nos hospitais fora do horário de Amém. visitas, sabe? Tem que entregar a carteirinha para a Sueli também. Amém. E olha, Débora, Deus está muito feliz, meus parabéns. Obrigada. Eu creio que eu vou te dar os parabéns pessoalmente Amém. no Amém. dia do Em casamento. nome de Amém? Jesus. Amém. Né, Amém. pastor? Verdade. Deus abençoe o casal aí. Glória a Deus. Amém. Amém. Parabéns. Tchau. Parabéns. Feliz. Palmas para Obrigada. Jesus. Dá parabéns para o seu esposo. Glória a Fala Deus. para ele que ele fez uma ótima escolha. Amém. Deus Deus abençoe. abençoe, Débora. Amém. Nós também somos muito felizes por ter te conhecido e por você estar na live todos os dias, pastor. Verdade. Quando ela não pode vir, ela avisa. E quando ela está trabalhando, que os patrões chegam, né? Porque ela trabalha na fazenda. Ela Glória a termina Deus. o serviço, ela corre e entra um pouquinho na live. Ou senão ela me liga depois. E Deus está sempre falando com ela. Amém. É um prazer Amém. ter você Deus é conosco. bom demais. Obrigado, Deus Senhor. abençoe. Vai ser muito feliz. Vai, em nome de Jesus. Deus é fiel. Deus vai pela Fazendeira, a vida. Débora é Deus é pela vida fazendeira. para mudar, né? Amém. Verdade. Glória a Deus. Olha quantas palmas ela Obrigado, recebeu. Jesus. Amém, irmãos? A Débora é uma bênção. Glória E é a Deus. assim que nós temos que ser. É assim que Deus opera milagres, né? Verdade. Porque se não Na fizer direito, obediência, não vem né? É milagres. verdade, é Né? verdade. Se nós não podemos questionar com o trabalhar de Deus. É Eu verdade. não sei se o William vai continuar com a pregação dele sobre Jonas, mas Jonas questionava por causa do povo de Nínive, que era um povo ruim. É verdade. Então ele não queria ir para lá. E Deus falou, não, eles precisam, né? É verdade. E ele não queria, eu não vou, mas manda quem pode, obedece quem tem juízo, amém? E aí ele foi, na marra, que Deus mandou uma baleia, a baleia engoliu ele. E o que ele falou quando ele estava no ventre da baleia, pastor? No ventre da morte, clamei pelo Senhor, né? Tá vendo? Não O pensa Senhor- que ele estava confortável o lá Senhor deitadinho. ouviu meu clamor. É Imagine verdade. você dentro do Deus falou peixe. isso. É verdade. Entendeu? Verdade. No desespero, né? Na hora da morte. No ventre da morte, ele fala. No ventre do Glória peixe. a Deus. Que a morte chegou, que ele viu a morte. Verdade. E Aí Deus fez a Deus obra. deu ordem Verdade. para a baleia vomitá-lo. E ela vomitou. Amém? Verdade, pai. E aí Deus falou, se você... Aí Deus mandou, vai pastor, prega direito. Deus fez uma amendoeira, né? Uma abóbora, aboboeira, né? Verdade. E fez sombra para Jonas, que ele estava deitado. Verdade. Amém? Aí fez, estava lá, deitou, passou o sol, que lá deve ser um sol de rachar. Aí, de repente, Deus deu ordem, veio umas lagartas lá e comeu toda a boboeira. Aí ele reclamou, puxa vida, estava tão bonito, porque fez isso, ficou nervoso, ficou triste. Aí Jesus falou, você tem dó de uma É boboeira verdade. É verdade. Né? A árvore, né? que Verdade. nasceu e cresceu no mesmo dia, nasceu e morreu no mesmo... Não vai ter dó do povo meu, dos filhos meus, milhares e milhares de homens, mulheres e crianças. Verdade. Glória a Deus. Amém? Deus é bom, né? Então nós temos que fazer o que Deus manda, o que Ele pede, porque aí você não paga preço. E às vezes a gente pagamos, às vezes nós pagamos preço por não obedecermos o querer de Deus. Amém? Aí a gente Amém. paga esse preço alto. Ele manda, faz. Não dói, não pesa. Deus não pede nada que a gente não pode fazer. Amém? Amém. Então, Deus seja beleza. louvado. Obrigado, Jesus.
Amém. Sueli está passando mal. Sueli estava bem? Será que ela saiu da live? Foi Não dormir? sei. Ou ela está na Glória a live? Deus. Vocês podem pedir um versículo, né, pastor? Pode sim, né? Quem sentir no coração Glória pode a Deus. pedir um versículo. Amém? Ai, que Espírito soluço Santo de do Deus. Deus é bom demais, né? Quem Glória não a pediu, Deus. pida. O versículo. Hã? Não, fala pida. Glória a Vem cá. Deus. Olha lá, já estão pedindo lá quem? A Dalene. Que é É. o número 19? 19. Fala com Glória ela, a Jesus. Deus. Fala em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Eu vou te ajudar aqui, hein, pastor? A Eliana pediu o 20, o 33. Não, pediram muito de uma vez só. A Eliana pediu, tá aí no teu celular. A Kátia pediu 30, o Wellington pediu 33. A Sueli pediu o quê? Estou com dor. Ah, Do quê? isso. Estou com dor, ela falando. Tá Glória a com Deus. dor. E pode sarar, aí vai ter culto aí domingo. O povo tá tudo reunindo para ir. Caravana. A Amém. Josiane. Glória a Deus. O 19, né, Dalene? Pediu? É. Ó, o 19 diz assim, ó, é parecido com o germinar do grão de mostarda. Olha, Darlene. Que uma pessoa semeou em sua horta. Nossa. O grão cresceu e se tornou uma árvore. Olha o tamanho da bênção que você vai receber. E as aves do céu armaram ninhos sobre os seus ramos. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Glória, glória Amém, a Darlene. Deus. Deus te ama. Deus seja louvado. Verdade, isso é uma bênção acontecer. Glória a Fabiana, Deus. é Fabiana ali em cima? É. Fabiana. Missionária tira 22 para o amigo do Paulinho, Justino. Amém. Tiro sim, Justino. Glória a Deus. Tiro. Amém, Darlene. Deus Senhor, é contigo. Olha que palavra linda. É bênção, Obrigado, Darlene. Você Jesus. tem fé. E quem tem fé, consegue o que quer. Então você vai Deus é fiel. Ela falou, glória a Deus. Amém. vai receber amém. uma bênção muito grande. Obrigado, Jesus. Entendeu? Você está pensando que vai receber pequenininha? Ah, você já viu um grão de mostarda, né? Mas se tiver isso como um grão de mostarda, você já é motivo para você falar para a montanha, sai daí, vai para o outro lado, ela sai. Verdade. Tá bom? Milagre. Senhor Deus, meu Pai, Deus de poder, Fala, Jesus. Deus de maravilhas, Espírito Santo de Deus. Ô Pai, fala, Jesus, eu não conheço, Deus, mas o Senhor conhece o Muito Justino, perfeito, Pai. Deus que é amigo do Paulinho. Fala com ele agora, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém? Deus seja eternamente louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito de Deus. Glória a Deus. Olha o título da palavra que Deus manda para você, Justino. Olha, você é um homem de fé. Amém? Amém. A sua fé é Glória que a Deus. agrada a Deus. Deus agrada de você. Entendeu? E Deus fala, diga para o meu filho que ele é muito importante para mim. Ore alabasta. Aleluia. Glória a Deus. Deus te vê. Santo Parece é o que as Senhor. pessoas passam por você e não te vê, sabe? Principalmente assim quando se trata de religiões. Por quê? Porque eles sabem que você é um pastor de Deus. Eita Amém. Ô, glória. Você foi escolhido, Justino. Olha o seu nome. No ventre da sua mãe. Quem te deu o seu nome foi Jesus. Xaracan, Tarabasturiandas. Hanagaishu e Decantalai. Aleluia. Ô, Espírito Eita Santo. Deus. És Então, fiel, o Pai. Espírito Santo fala para você assim, a fé que você tem em Deus, a confiança está aqui. Você não precisa falar para ninguém, não, porque o próprio Deus te conhece. Aleluia. Amém? Glória a Deus. E aqui Deus ainda fala assim, alegria de estar na casa de Deus. Você sente tanta alegria de estar na casa de Deus, mas parece que você nem está lá. Aleluia. Mas o importante é que o dono da casa, que é Jesus de Glória a Nazaré, Deus. sabe que você está lá, sabe que você é dele, ele não abre mão de você, ele te ama e fala, filho,
o que queres que eu te faça, Aleluia. porque eu te farei. Amém. Eita, que amor é esse, Eu creio, Justino? Pai. Deus te ama. Você pode bater no peito e falar, eu sou filho de Deus. Amém, Jesus. Deus me Glória a ama, Deus. Deus te escolheu, Deus é contigo. Toma posse, porque tudo que você precisar, Deus te dá. Amém. Eu creio. Deus te dá. Eu creio. Vitória, Amém? Justino. Deus é contigo. Tem uma Glória a música, Deus. não é um louvor, hoje eu não vou louvar. Eu não vou dar um tostão da minha voz para vocês, não. Tem uma música que fala assim, o cara lá de cima, tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me ajudar, não vai me dar, vai me ajudar, né? Para começar, não é cara, né? É Senhor Jesus. Ele Aleluia. manda dizer para você. É claro que você não fala que ele é caro, eu expliquei. Tudo que você precisar, não peça para ninguém. Jesus te dá e já te deu muito e vai te dar muito mais. Amém. Eu creio, Tudo Pai. que você precisar. Glória a Deus. Eu creio. Deus fala, Senhor. filha, diga para ele que eu amo tanto. Você sabia que Deus estava esperando este encontro para dizer essas palavras para você, usando a minha vida? Olha, Amém. estou toda Amém. arrepiada e Deus aqui, fala, Glória a Deus. filha, fala, filha. E eu estou falando, alabasturiandas. Meu filho Elmo está dando ótima noite para todos. Então, irmãos, olha, você Aleluia, Jesus. continua sendo essa benção, você é escolhido, você é um pastor. Escolhido, Justino, não tem escolha. Amém? Deus está fazendo algo grande para você. Meu Deus, hoje é quarta-feira. E Deus fala, filha, diga para ele que essa semana ainda, tá? Se preocupe com nada, não. Amém. Não Glória se a preocupe, Deus. porque Deus te colocou numa posição de cabeça. Você é cabeça, Glória você a não é Deus. cauda. Só que hoje em Verdade, dia, Senhor. muita gente tem o dom da visão e já vê o amor que Deus tem em você. A pessoa, eu não te conheço, mas você é uma pessoa maravilhosa, você é uma pessoa boa, você é um homem de Deus. Pronto. Amém. Amém? E eu Obrigado, vou ler para Senhor. você aqui Fala com teu filho, a palavra que Deus mandou. Aleluia. Alegria por estar na casa de Deus. Amém? Olha aqui a palavra, olha. Alegrei-me, nossa, quando me disseram, vamos à casa do Senhor? Aleluia. É verdade. Ai, Amém? Ó, verdade. alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor? Meu Deus do céu. Ó o 2. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade e bem estabelecida, que está bem Amém. estabelecida. Glória a Deus. Deus está falando assim, filho, medita os Salmos 122. Amém. Amém? Amém, Senhor. Este é o teu salmo. Glória a Deus. Este, Justino, é a pregação Harabrias Turicantalas Aleluia. que Deus manda para você. Você não precisa de ninguém. Você só precisa de Deus. Verdade, e Deus Senhor. está contigo. Glória a Xarabrias Deus. Turicantas. Amém. Ele está contigo. Obrigado, Não está, não, Senhor. pastor? Tá com ele. Você já viu um amor desse? Deus é bom demais. Já viu, pastor? Não, E as pessoas não Glória falam a para Deus. ele. É verdade, Pai. Você pode ir aonde for, sabe? Porque existe um lugar chamado inveja. E quem olha para você, eu olho, pode perguntar para o Paulinho que você está na casa dele, ele também vê o brilho do Espírito Santo no teu rosto. Glória a Deus. Porque daqui Amém. eu Jesus. estou vendo o brilho do Espírito Santo em todo o teu corpo. Você está iluminado. Amém. Ori alabasturi Amém. canta. Amém. Manchu Glória a de Deus. cantarabastui de Obrigado, cantar. Jesus. Amém? Amém, O Senhor. recado é esse. Deus é Em fiel. nome do Senhor Obrigado, Jesus. Deus. Deus ainda vai falar muito, muito com você. Está te entregando. Eu vejo uma Bíblia, você pregando. Você tem uma voz linda também, você pode louvar. Você tem um Glória a amor Deus. para fazer as coisas. Amém, Deus vai Jesus. te usar tremendamente. Amém? Deus é fiel. Deus vai te usar tremendamente. E hoje em dia está que nem uma promoção, né? As igrejas estão que nem promoção. Ai, fulano vai ter um cargo melhor que eu. Gente, o que é isso? Amém? Ele foi escolhido no ventre da mãe dele. Verdade, Pai.
até o nome dele, porque ele é um homem Abençoado, né? justo. Verdade. Verdade. Então, Deus é fiel. Obrigado, Deus. amém? Amém. Glória é a Deus. Se fiel. Deus mandar Olha, falar mais, eu falo. A glória Josi a está Deus. pedindo 25. O Josiel pediu 30 também, viu? E a Josi Josi 25. Ó, o 30 diz assim, ó. Leu 25 dela Ah, é? primeiro, pastor. Amém. Ela é mulher, mulher na frente do homem. Amém, amém. Deixa eu ver o 25 aqui. Ó, o 25, ó. Entre mentes, o filho mais velho estava no campo, quando foi se aproximando da casa do pai. Ouviu o som da música e das danças. Aleluia. Amém. Amém, Josi? Vitória, viu? Glória a Deus. Bênção, bênção, vitória, vitória, Verdade. vitória. Ô, Josi, é para quem? A Josi, é. Você só faz a festa, uma festa, se todos estiverem de acordo. Tá entendendo? Se um não estiver de acordo, não faz. Amém. Entendeu o recado? Glória De a Deus. Deus. Pastor vai ler Amém. de Ela novo. falou, amém, glória a Deus. Olha. Ela entendeu. Entre mentes, o filho mais velho estava no campo. Quando foi se aproximando da casa do pai, ouviu o som da música e das danças. Olha. Amém. Verdade. Amém? Glória a Deus. Porque o Espírito Santo de Deus, você sabe que ele te direciona. Ela entendeu. Entendeu? Viu? Amém. Então, entendeu, né? Deus abençoe. Fabiana está pedindo o quê? A Fabiana falou, Deus seja louvado. Amém. Amém. A Josi falou amém. Ó, o 30 para o Josiel, né? Pediu. Ó, no entanto, chegando em casa, esse teu filho que pôs fora os teus bens com prostitutas. Tu ordenaste matar o novilho gordo para ele? Amém para Josiel. É assim mesmo. A volta do filho pródigo, Verdade. viu, José? A volta do filho pródigo. Glória a Deus. Quem está pedindo um? A Karine. É a volta. Deus é contigo, Josiel. A né? volta Verdade. do filho pródigo. O que a Fabiana está falando? Glória a Deus. Glória Amém. a Deus. Glória a Deus. Deus é mesmo, contigo, Pai. Josiel. Essa palavra fala que, né, para você manter, Deus é com você. E as decisões que você toma é a certa, né? Não deixe se influenciar por Nem ninguém. Verdade. Tá? Bicho. Olha, Josiel, um filho é um filho. Glória a Quem Deus. é pai, quem é mãe, conhece. Amém? Então, essa palavra que o pastor leu para você, o que Deus me dá para mim, e é isso mesmo que Deus me dá, que Ele me deu, está dado, eu vou te passar. Seu filho vai pedir algo. Aceita de volta. Não sei se ele vai desistir da mulher, se ele vai querer se separar. Abre a porta para ele. Porque essa palavra, quem foi o filho que largou, falou para o pai, me dá tudo que tem, que eu tenho direito, porque eu vou embora. Verdade. Aí o pai deu tudo para ele, ó, pega o que é teu, pegou cabeça de gado, pegou tudo, foi embora. Pouco tempo, ele gastou tudo, ele torrou, ele gastou, fez besteira. Aí quis voltar. Aí o pai, quando soube que ele ia voltar, o pai fez uma festa, Harabasturiandas. Não é assim, pastor? Verdade. O pai fez uma festa para recebê-lo. E o outro irmão, que ficou trabalhando o tempo todo, falou, para mim, o senhor nunca matou um porco, uma vaca. Né? Ficou nervoso. É verdade, Senhor. Ele falou, filho, você nunca me deixou. Né? Pelo filho que vota, vale mais um pecador que se arrepende, né, do que 1000 que não se arrepende. Você sempre teve comigo. Entendeu? Então recebe o teu filho de volta, se ele bater na tua porta, e ele vai bater. Porque o casamento dele... Amém? Amém. Deus é contigo, Josiel. Glória a Deus. Recebe que vai ser bênção na tua vida. Glória a Deus. Amém, Karina? Amém. Em nome de Jesus. A Karine pediu. Você entendeu? Palavra? Glória a Deus. Se não entendeu, eu explico de novo, não ligo não. Falou amém, glória a Deus. Mas ele não falou nada. Aqui a Karine e a Josiel. Glória a Deus.
Ó, o 1 diz assim, ó. Nasce Jesus de Nazaré, o Cristo. 1. Ó, naquela época, César Augusto publicou um decreto, convocando para um recenseamento todos os moradores das terras dominadas por seu império. Aleluia. Amém? Para Ela mim, falou, amém. entendi sim, Josiel. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Deus seja louvado. Glória a Deus. Deixa de novo 1. Ó, nasce Jesus de Nazaré, o Cristo. Naquela época, César Augusto publicou um decreto, convocando para um recenseamento todos os moradores das terras, dominadas por seu império. Para que essa A palavra? Karine pediu número 1. Amém, Karine. Nasceu, Karine. Nasceu. Amém, né? Amém. Ó, 26, a Liana pediu 26. A Karina está Deus. pedindo 31. Não é a Karina? Karina também 31. Glória E a Deus. Eliana pediu 26 ou 23? 26. Amém. Fala Ó, com ela, 26 Pai diz assim, ó. Celeste. Se alguém me serve, precisa seguir-me. E onde eu estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve será honrado por meu Pai. Amém? Olha que palavra linda. Amém, Eliana? Que benção. Deus é contigo, né? Continua buscando a Deus. Deus vai te dar tudo o que você precisa, vai te honrar e vai te ajudar. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Ó, 31, né? É. O 31. Débora, que é o 9. 31. Ó. Chegou a hora de este mundo ser julgado. Aí. E agora o príncipe deste mundo será expulso. Glória a Deus, Karina. Tá vendo? benção. Que bênção. Deus é bom demais. Tá vendo? Ó, Deus põe tudo no lugar, né? É verdade. Glória a Deus. Deus, se for preciso ele quebrar a casa 1000 vezes para fazer, de novo ele faz, tá, Karine? Então Verdade. você só dá glória e o diabo saiu da tua vida para sempre. Foi expulso. Não foi? Foi. Que Deus falou na Verdade. palavra? Acabou. Foi expulso. Glória a Não tem Deus. mais esse negócio. Em nome de Jesus. Deus é fiel. Deus é bom demais. Deus é lindo, O né? 9, Deus né? é 39. tremendo. Glória a Deus. Fala, A Jesus. 9, a Débora pediu 9. Fabiana falando, live abençoada por Deus. Oh, glória a Deus, abençoados são vocês. Amém, Fabi. Kátia Regina está pedindo 33. Tem aí, pastor? Ó, olha o 9, né? Para Débora, né? Roboão perguntou a seus amigos de infância: que aconselhais que respondamos a este povo que nos pede? Alivia o jugo que teu pai nos impôs. Amém? Verdade. Ó, Débora, não. Amém, Débora. A Kátia pediu. Glória a Deus. Deus é contigo. Obrigado, Senhor. Kátia, sábado no culto? Sábado. Sábado culto da Sueli, Kátia. Olha quem vai pregar. Amém. Glória a Deus. A Kátia adora a tua pregação. A Kátia pediu que eu Ela pediu não 33. vi. 33. É. Ô Deus poderoso. A Ó. Cidinha pediu. Cidinha, culto na Sueli sábado, hein? Olha quem vai pregar. Bênção pura. Olha o 33, ó. Com grande poder, os apóstolos continuavam a pregar, testemunhando da ressurreição do Senhor. E maravilhosa graça estava sobre todos eles. Amém, Kátia? Essa que está pedindo a palavra para os filhos é a Eliana? Eliana, isso. Tira sim. Tira da Cidinha aí, coitada, que ela fica toda vez para Olha, trás. o 33 da Kátia, ó. Com grande poder, os apóstolos continuavam a pregar, testemunhando
da ressurreição do Senhor. E maravilhosa graça estava sobre todos eles. Amém? Deus vai te honrar. Deus é contigo, Kátia. Olha, Deus está te abençoando grandemente. Aleluia. Amém. Palavra linda. Agora para Glória a seguir. Deus. Qual que é o número? Você não lê? Eu estou doendo aqui. É o 23. É. Glória a Deus. Vendo como você quer, você acha? É que eu puxei, eu tenho um pouco de noção. Eu tenho uma palavra aqui para Paulinha e para Lorena, que Deus mandou. A Kátia falou, se Deus quiser, estarei lá. Glória Amém. a Deus. Ó, 23, ó. Diante disto, é a Aparecida, né? É. Diante disto, Pedro os convidou a entrar e os hospedou. No dia seguinte, aprontou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope seguiram em sua companhia. Olha a palavra. Jesus é Senhor de todos os povos. Amém. Obrigado, Deus. Palavra esse dia. Você entendeu? Glória a Deus. Eu tenho a palavra para Lorena e para Paulinha. Elas estão acordadas? Essa palavra aqui só pode Glória ser para elas mesmo. Né? 140. Fala, Jesus. Não é? Ela já entra na live pedindo que quer esses nomes bem altos, né? Deus aqui me deu agora para ela, que falou que é para elas. Eu vou ler para ela o 140. Amém? Para qual das duas, Fabiana? Deixa eu pôr a batata Estão quente. aqui conosco, ela falou. Para qual das duas? 140. E o 150. Tem o 140 e o 150. Quem que quer o 140? Qual das duas? Glória a Deus. Fala, Jesus. Esse dia, pois lá, forte. Fortíssimo. Lorena quer. Lorena, 140, hein, Lorena? Fala, Jesus. Olha que lindo. A palavra. A palavra é muito pura, portanto, o teu servo a ama. Amém. Amém. Glória a Deus. Ai, que coisa linda. Viu? E agora... Paula 150. Paula 150. Fala, Deus. Glória a Deus. Você está acreditando, pastor? Olha o número aqui, ó. Estou vendo aí. Aí, ó. Que benção. 150 para Paula. Olha. Aproximam-se os que dão maus tratos e afastam-se da sua lei. Amém. É verdade. Amém. Ai daqueles que fazem pouco caso de vocês, viu? Que mudam a lei de Jesus para maltratar vocês. Ai, vocês são as meninas dos olhos de Deus. Amém. Amém? A do 150, as duas, Glória né? a Porque Deus, as palavras são verdade. de bênção. Amém? Deus é bom demais. E para o seu pai, eu ia falar, e pro teu pai, para o seu pai é 160. Amém? Amém. Olha aqui. A tua palavra é a verdade. Desde o princípio, cada um dos teus juízes, a tua palavra é a verdade desde o princípio. Amém. E cada um dos teus juízes dura para sempre. Amém. Paulinho. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Deus se agrada de você, Paulinho. É um dom de Deus que você tem. Você abomina a mentira. Glória a Deus. Você não gosta verdade, de ver Senhor. nada errado, xarabre asturiandas. É por isso que Deus te escolheu, é por isso que Deus te ama. Porque você não gosta de justiça, por isso que Ele te ungiu a pastor. Amém? Amém, Jesus. Então, Glória a Deus, Ele ama. Continua assim, filho. Deus fala. Para você continuar assim, porque grande é o teu galardão. Amém? Amém. Deus é maravilhoso. Deus é fiel. E 170 para Fabiana. Amém? Nossa, tudo numa Amém. palavra só, irmãos.
Que bênção, hein, pastor? Glória a Deus. 160. Olha. Chegue a minha súplica perante a tua face. Livra-me segundo a tua palavra. Olha, Fabiana. Amém. É verdade. Ora, Glória a ora, Deus. porque a sua oração chega até Deus. Amém. Amém? Continua orando, porque a sua oração chega até a Deus. Amém? Que Deus lindo, né? Obrigado, Jesus. Deus é fiel. Olha lá, tira dele, ele vai arrebentar. Meu Deus, parece que já estragou no lado. Glória a Deus. Vocês não reparam não, que o chocolate pegou um tamanho que eu mais amo. Eu não tenho nem aí. A menina só aparece Glória aqui a para falar Deus. que a hora está passando. Estou aí com hora, eu quero fazer a obra de Deus. Ó, o né? Wellington pediu o número 33. Olha aí, Wellington, Deus é na tua vida. 33. Tem aí, pastor? Tirar aqui. Deus tem uma palavra para você. Glória a Deus. Deus fala, né, irmãos? Deus fala. Eu achei lindo ele dar o nome das meninas. E aí pegou toda a família. Glória a Deus. Olha o 33, ó. E assim foi permitido a Joaquim tirar suas roupas comuns de prisioneiro e vestir as suas próprias roupas de nobre. Olha, de nobre. E até o final da vida fez as suas refeições na companhia do rei. Olha que palavra linda. É Jeremias 52. Medita 33. nessa palavra para você ver o que Ó. Deus vai fazer com você. Jeremias 52, 33. Você pega Deus o é livro contigo, Jeremias, Glória a Deus. lê Jeremias 32, né? 52. 52, versículo 33. 33. Deus está Amém. trocando as suas vestes. Amém. Oh, glória a Deus. Amém? Deus é contigo. Deus faz o que não Obrigado, é Jesus. passar a ser. Deus é Amém? fiel. Amém. Deu? Acabou? Acho que a Eliana tinha pedido uma palavra para alguém. Os filhos. Foi para os filhos? Quantos filhos você tem, Eliana? Glória a Deus. Bastante? E ali, pastor, o que ela está falando? O Paulinho falou, glória a Deus, Deus seja louvado. Amém, Amém, Paulinho. Deus te ama. Glória a Deus. Deus é fiel. Deus é na tua vida. 4, será que é isso? Jebe. 4 aonde? A Eliana? Mas cadê Glória a ela? Deus. Que eu não tô Falou vendo. aqui embaixo. Acho que é 4. Ela tem 4 filhos ou qual é o número 4? Vai, então lê, pastor. O 4. Sim, 4. 4. Quantos filhos? 4 filhos e o número 4, tá bom? Aleluia. Glória a Deus. Pode ler que eu vou tirar a palavra depois. Ó, diz assim, ó. Porquanto todos os ofertantes deram daquilo que lhe sobrava. Aleluia. Esta, porém, da sua extrema pobreza, olha que bênção, deu tudo o que tinha, todo o seu sustento. Prosperidade para os seus Amém. filhos e bênção. Amém? Amém. Não vai faltar nada para eles. Glória a Deus. E eles estão no caminho do Senhor, no caminho certinho. Pode descansar, porque Deus é fiel. Amém, Eliana? Deus é maravilhoso, Glória não é? a Deus. Deus é lindo. Vale a pena servirmos esse Deus. Continua, Amém, Jesus. Eliana, firme e forte, que os seus filhos Glória a Deus. vão servir a Jesus. Do Amém. jeito que você pediu. Você entrega para eles, você entrega a eles todos os dias na mão de Deus, 2, 3 vezes por dia, e Deus tomou. Deus está tomando conta deles, está cuidando, está levando para o bom caminho, está afastando as más companhias, afastando de drogas, afastando de toda a porcariada aí que o diabo tem para oferecer. Amém? Amém. Deus seja louvado. Eternamente Obrigado, louvado. Deus. Débora, prepara o enxoval, hein? Porque está chegando a hora. Acabou a liberdade. Amém. Débora. Vitória, Amém, Deus Débora? é contigo. Deus é com você. Dá parabéns para o seu esposo pela decisão dele. É o Amém. quê? Não cancela Glória a nada. Deus. Ninguém me cancela, não. O teu livre-arbítrio. Amém? Amém. Amém. Eu tenho, meus seguidores a cada dia estão aumentando. Ó, convida o seu amigo aí. Vocês acreditam que eu já estou com bastante seguidores?
Deus falou para mim, você Glória a não Deus. liga não, você vai começar só você. Não, Amém. só nós dois que eu sei que nós falamos. Glória a Deus. E o Everton e a Mari. Falar nisso, o Everton entrou na live, mas já saiu também. Mas já deu o ar da graça, tá bom. Amém. Amém. Deus abençoe. Irmãos, amanhã, sexta-feira Sexta-feira. estaremos aqui, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe. Orem, continue orando muito, porque Deus tem bênção para nós esta semana. Amém. Em Eu nome creio. de Jesus. Glória a Deus. Esta semana. Não é a semana que vem, é esta semana. Amém. Amém? Amém. Deus abençoe seja a todos. eternamente Glória louvado. a Deus. Fica na paz. Deus te ama e eu também.